Taxi Cab. Qual é a relação entre um táxi com a passagem da vida para a morte? É sobre isso que a música Taxi Cab do 21 Pilots fala. E hoje nós vamos destrinchar essa que pra mim é uma das maiores composições do Tyler Joseph. A música de forma geral fala sobre a passagem da vida para a morte, ou nesse caso, a passagem para uma nova vida. Talvez você já tenha ouvido falar em um personagem da mitologia grega chamado Caronte. Caronte é um ser que leva as pessoas que morreram para o outro mundo, num barco. Ele faz toda essa transição da pessoa entre os dois mundos. A minha visão da música é basicamente isso. O táxi da música é o barco do Caronte, aquilo que te leva daqui pro outro lado. Mas vamos entender melhor. Eu quero ressaltar aqui alguns trechos antes de chegar na parte principal da música. No primeiro verso, ele fala sobre como quer que algo em específico complete ele e preenche a mente dele que tá toda esburacada, faltando pedaços. Então ele fala: às vezes a gente vai morrer e às vezes nós vamos voar para longe. E note aqui que ele diz e não ou seja, não tem dois caminhos aqui, é morrer e voar para longe. Ele constantemente fala também para não ter medo, porque ele está indo para casa. A religião tem uma ideia muito forte de que nossa vida é só uma passagem de algo. É só um caminho provisório de um lugar que ainda vai chegar, a terra prometida, o lugar que pertencemos, a nossa casa. Para alguns, o céu, do lado de Deus. E isso é um ponto muito importante porque o Tyler é cristão e diversas músicas do 21 Pilots são repletas de referências religiosas, bíblicas e sobre fé. E essa música é uma delas. E então chegamos na parte principal e mais complexa, talvez. Mas vamos lá. Aqui você precisa entender onde estamos na música até aqui. Na minha ideia, o protagonista da história tentou tirar a própria vida, por alguns motivos que a música deixa entender. Ele não tinha perspectiva, a vida dele era vazia e sem propósito, e nada fazia mais sentido para ele. Viver era um loop, viver era ver o mesmo dia todos os dias. Tudo era igual, tudo era cansativo. Sabendo disso, podemos continuar. Ele diz o seguinte na música: então o carro fúnebre ficou sem gasolina. Aqui ele quer dizer que tirar a própria vida não funcionou logo de cara. Ele ainda teve uma chance de sair disso. E então a música disse: uma bolsa do passageiro e pegou um mapa. E o motorista em seu interior inventou uma nova rota para salvar o passado. Olha, esse passageiro é muito importante na história, fica ligado nele. O passageiro é uma pessoa que conduz, que guia e que orienta para um novo caminho desconhecido. E é por isso que ele tem um mapa. Foi ele aqui que criou uma nova rota para mudar o que foi feito. E então ele diz: ele olhou para o relógio e pegou um táxi bem arrumado. O táxi se esvaziou de novo e dois homens começaram a desempacotar. Aqui, ele olhar para o relógio quer dizer que eles tinham pouco tempo. E então um ponto muito importante: o primeiro táxi quebrou também, e é por isso que eles pegaram outro. Eles trocarem de veículo representa como a pessoa que tentou tirar a própria vida está. No carro fúnebre que acabou a gasolina, mostra a falha dele em tentar morrer. O primeiro táxi mudou a rota do destino. No segundo táxi, mudou de novo a rota do destino. E essa é uma constante dúvida na música. Ele está sob a vida e a morte, mas o destino dele muda o tempo todo. Você não entende se ele está vivo ou morto. A mudança de veículo é sempre uma mudança de destino. Eles já estavam indo para o terceiro veículo e segundo táxi. Então desempacotaram o que tinha no carro fúnebre. Que bom, um carro fúnebre só carrega uma coisa, né? Dirigindo mais uma vez, mas dessa vez tinham 3 homens. Olha, sua dúvida sobre o destino dele está quase sendo sanada. Porém, foca na quantidade de homens tentando fazer algo por ele, ou tentando levar ele por um caminho. Seguindo a música: então eu ouvi um deles dizer: eu sei que a noite vai virar cinza, eu sei que as estrelas vão começar a desaparecer. Quando toda a escuridão sumir, nós tivemos de roubá-lo de seu destino, assim ele poderia ver outro dia. A noite cinza, a vida sem cores, as estrelas sumindo e tudo escurecendo, bom, isso é o fim. A escuridão é seus olhos fechando, a vida sumindo. Mas então ele diz: eu abri a minha caixa, alguém deve ter pegado a tranca. Um pouco de luz revelou o ponto onde as minhas unhas tinham lutado. Então eu tentei abrir mais, empurrando-se contra a porta. Então eu me sentei no chão e encontrei o fôlego que eu estava procurando. Bom, ele abriu a caixa que ele estava, a mesma caixa que os taxistas tiraram do carro fúnebre, e alguém aparentemente pegou a tranca, porque a caixa não estava mais trancada. E então, um pouco de luz entrou na caixa, e ele conseguiu ver as marcas de unha dele de quando ele tentou sair dali. As marcas de unha foi ele lutando pela vida. O caixão é ele se sentindo sufocado e preso na vida dele. Talvez ele só queria sair dali. E então,
ele finalmente consegue sair da caixa e tomar um ar. Ele finalmente tinha saído desse impasse, da dúvida, da incerteza de estar vivo ou morto. Ele finalmente tinha consciência de novo, e não dependia mais de nada para decidir o seu destino. Ele já tinha passado por todo o caminho de transição. Então ele disse: em seguida, havia 3 homens na minha frente, e tudo que eu vi foram nucas. Então eu perguntei-lhes se estou vivo e bem ou se estou sonhando e morto. E então um virou-se para dizer: nós estamos dirigindo em direção ao sol da manhã, onde todo o seu sangue é lavado e tudo que você fez será desfeito. A primeira coisa que ele viu quando saiu do caixão foram 3 homens de costas. Os mesmos 3 que guiaram ele até esse caminho, até o destino dele. Talvez você já tenha notado nesse ponto, mas talvez você veja eles e o táxi como Caronte. Mas lembre-se, é uma perspectiva cristã. Então sim, os 3 são a Santíssima Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E então ele perguntou a dúvida que você teve durante toda a música. Ele está vivo ou está morto? Ele está indo em direção ao sol, onde o sangue dele vai ser lavado e tudo que ele fez será desfeito, assim como os pecados e a vida dele. Ele vai ser uma alma nova. Se você ainda tem dúvida, ele está indo para um lugar divino onde tudo será renovado e ele não vai ter mais culpa. Ele vai ser livre de alguma forma, sem nenhum peso, dúvida ou medo. Ele não morreu. Ele morreu sim. Ele transitou para a eternidade. Como ele mesmo diz na música: você está comigo até os meus últimos dias. Não tenha medo, estamos indo para casa. Eu acho que no final das contas é uma música sobre o fim, mas com um conforto sobre como pode ser o fim, sobre o que você vai encontrar depois daqui. Bom, Taxi Cab tá no meu top 3 de músicas favoritas do 21 Pilots, e eu sempre ensaiei para fazer um vídeo sobre isso. E demorei muito até para fazer, mas tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado, foi muito legal escrever uma interpretação e fazer um desenho sobre isso. E bom, é isso. Espero que tenha ficado tudo muito bem claro. E obrigado se você viu até aqui. Beijo, beijo. Tchau.